Olá, seja muito bem-vindo ao Pop em Vista. E aqui nós vamos falar das notícias, das últimas notícias dos fundos imobiliários, ok? Se você é a primeira vez aqui no canal, conheça os meus vídeos, veja as aulas Seja Investidor para você iniciar neste mundo tão bom que é ganhar dividendos e me acompanhe para receber todas as notícias do fundos imobiliários, ok? Hoje nós vamos pegar os últimos dias que teve pronunciamento dos fundos imobiliários desde o dia 25 até ontem, dia 29, ok? 29 não, perdão, dia 28. De qualquer forma, vamos então para os fatos relevantes. Bom, o HBT11 soltou um comunicado aos cotistas e ao mercado geral que foi celebrado no dia 25/2 um contrato para aquisição pela XP. Então, quem for cotista desse fundo, aguarde que com certeza terá novidade. O RBRY11 também soltou um comunicado aos cotistas e ao mercado geral que foi aprovado pelo administrador no dia 25 de fevereiro de 2022 a quarta emissão de cotas no montante inicial de R$ 1.913.876. Cada cota terá o valor de R$ 104,50, calculado com base no valor patrimonial no último informe mensal. O GSFI11 fez suas demonstrações financeiras depois da auditoria. Então, os resultados da auditoria, na qual está descrito na página 8, temos a informação de que houve prejuízo pelo fundo, tendo um prejuízo de 40 centavos por cota. Essa informação é importante para que os cotistas desse fundo, devido ao caso do MXRF, que se for aplicado futuramente a todos os outros fundos, teve ou não prejuízo, ficará impedidos de distribuir dividendos ou rendimentos. Mas como tivemos um efeito suspensivo, aguardemos os próximos fatos. O RBVA11 também lançou um comunicado falando que ele tinha soltado no dia 24 de setembro de 2021 um comunicado sobre uma possível aquisição. Só que ele soltou agora uma nova dizendo que iria adquirir esse imóvel em São Paulo, uma região principal de grande circulação, porém não foram superadas as condições precedentes previstas nas propostas necessárias para uma evolução durante o contrato. E, consequentemente, houve o rompimento. O XPML11 soltou um fundo também, um comunicado aos cotistas e ao mercado, que no dia 24 de fevereiro, a aquisição de um shopping lá em Salvador, que é controlada pela CPPIB Salvador Holding, tá bom? Essa aquisição ela é indireta e no valor de porcentagem de 9,5% do shopping, que é localizado no Caminho das Árvores em Salvador. MX11 também soltou um informativo devido às dificuldades e incertezas sobre a pandemia e como ele é um fundo de hotelaria, o fundo diz que não vai ter rendimentos de caixa e, de acordo com a legislação e regulamentação aplicável, não terá essa distribuição de dividendos em fevereiro. A administradora ainda ressalta que manterá os cotistas e o mercado em geral informados acerca de qualquer alteração na situação supramencionada. O RBVO11 soltou um esclarecimento sobre uma consulta que a CVM fez. E a CVM questionou o fundo imobiliário da seguinte forma: tendo em vista as últimas oscilações registradas com cotas de emissões do fundo, o aumento no número de negociações e a quantidade negociada, conforme demonstrado, e eu vou mostrar para vocês, vimos solicitar que seja informado até o dia 25/2 se há algum fato de conhecimento da administradora que possa justificar. Então vamos ver o que na tabela o que a CVM está aqui. Vamos lá então ver na tabela. Eu estou aqui acompanhando a tabela pelo celular na minha colinha e você vai ver aí na tela, tá bom? Bom, caso você esteja vendo, olha na tabela que nos dias 11, olha só, estou destacando aí na tela para vocês, dia 11 do 12 nós tivemos uma abertura de 12,30, a mínima foi de 11,8 e a máxima 12,43.
E aí fica muito interessante a gente observar que teve uma negociação, uma quantidade de 1.287 negociações sobre esse fundo, né? Então você pode aí acompanhar. Só que no dia seguinte não, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira já tivemos uma negociação muito abaixo, olha só, uma quantidade de 264 negociações. E aí, logo em seguida, no dia seguinte, ainda foi pior, 103. Porém, logo em seguida, olha só, 817 negociações. E depois 510. E depois, novamente, 156. Então, a quantidade de volume que foi negociado está muito estranho. Uma hora até 1.000, outra hora é 200, outra hora é 100, depois 800. E, enfim, nessa tabela que inclusive foi questionada pela CVM, no dia 24/2, ainda temos aí uma negociação de 1.748, tá bom? Vocês estão acompanhando pela tela do meu celular. Bom, é importante aqui relatar a explicação então do fundo. Em resposta à consulta da CVM, o fundo respondeu da seguinte maneira: ante ao ocorrido, o administrador informa que desconhece a existência e um fato específico dentro do período mencionado na tabela que eu mostrei para vocês, que tenha originado as referidas oscilações das cotas e emissão do fundo, bem como um aumento do número de negociações e da quantidade negociada decorrendo das suas atividades regulares. Desse modo, ante a inexistência de fatos ou atos que justifiquem a oscilação supramencionada, a Rio Bravo acredita que tais variações decorram apenas de baixa liquidez do fundo, o que poderá resultar na oscilação do valor das cotas. Em complemento, continua o fundo, é provável que o aumento do volume de negócios e a quantidade negociada reflitam a expectativa dos investidores em relação à futura performance da cota dos fundos. Bom, eu vou explicar aqui para vocês então o que o fundo quis dizer da seguinte forma. Vamos imaginar que nós tivemos no dia... Vamos imaginar aqui aleatoriamente datas. Dia 1º, existiam 10 cotistas querendo vender 100 ações. Nós teríamos 1.000 cotas sendo negociadas. Entretanto, nesse mesmo dia, só tinham um cotista querendo comprar 100 cotas. Então, quer dizer que somente 100 cotas foram vendidas e 900 ficaram sem ser vendidas. No dia seguinte, juntaram-se 20 cotistas e cada um deles queria vender mais 100, totalizando aí 2.000 cotas. Entretanto, no dia seguinte, houve um interesse por parte de outros cotistas de quererem comprar, totalizando a compra no valor de 1.200 cotas. Só que no terceiro dia, a procura por essas cotas para comprar, ela ficou muito baixa novamente. E aí, totalizaram uma quantidade somente de compra no dia inteiro só de 200 cotas. Então, o que acontece? O fundo diz que houve está tendo uma baixa liquidez, ou seja, tem dias que tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. E tem outros dias que tem muita gente querendo comprar e tem poucas pessoas querendo vender. E aí, por isso que cria essas oscilações que acabam trazendo uma dúvida, o que está acontecendo com esse fundo? E aí o fundo diz, é baixa liquidez. Isso é um pouco preocupante, né? Principalmente para quem é os cotistas. Esse é um pensamento meu. Por quê? Se você precisar vender essas cotas por uma estratégia dentro da sua carteira, isso vai ser péssimo, porque você vai tentar vender e não vai conseguir ter compradores. E aí você não vai conseguir resgatar esse valor e fazer as negociações de acordo com a sua estratégia. Isso é um pouco preocupante. Então, quem tiver aí com esse fundo, tenta ver se você continua com ele aí com as estratégias, tendo dosagens boas para que você não venha se surpreender, tá bom? E tentar vender e não conseguir essa liquidez.
É bom lembrar que os relatórios gerenciais possuem a média da liquidez do fundo e você pode acompanhar isso, tá bom? Bom, vamos para o fundo VGHF11, que comunicou no início, o início da sua oferta pública de distribuição primária de 2.642.707 cotas, tendo também no máximo 26.427.602 cotas, sem considerar as cotas adicionais. Ao realizar a oferta, o preço unitário das emissões de R$ 9,46 por cota, sem considerar a taxa de distribuição primária. Então, vamos ver aqui na telinha, mais uma vez, a tabela. Vamos lá, eu já estou com a minha colinha aqui, você já está vendo na telinha e vamos lá. Bom, aqui está mostrando o cronograma de como foi essa oferta, tá bom? E o que nos interessa aqui é lá o item 7, que está mostrando aí na telinha, o início do período de subscrição, que iniciará dia 7/3, tá bom? O encerramento do período de negociação, de preferência, será dia 15/3, tá bom? E tendo o exercício do direito preferencial até o dia 17, tá bom? A data da liquidação do dinheiro vai ser no dia 18. E os demais datas estão aqui, tá bom? Para quem não viu aí sobre como que funciona essas subscrições, funciona da seguinte forma. O fundo imobiliário ele precisa captar recursos e ele só consegue captar recursos emitindo novas cotas. Para que você que é cotista não perca a sua posição dentro do fundo, ou seja, eu tenho 100 cotas, um exemplo. Aí o fundo não dá a preferência para você exercer esse direito, outra pessoa vem e compra 200 cotas a um valor muito melhor, né? E aí você acaba ficando numa posição ruim, tá bom? Então dessa forma, o fundo ele te dá a opção, porque você investe primeiro nele, então você tem a preferência de poder comprar essas cotas mais baratas e depois fazer o que você entender com elas. E aí as outras pessoas vão comprar essas cotas só no mercado secundário. Bom, o que é mercado primário, igual está falando, e mercado secundário? O mercado primário é aquele que o fundo entrega cotas para o seu cotista diretamente, tá bom? E o mercado secundário é quando o cotista ele tem essas cotas e ele vende na bolsa. Ele é o mercado secundário. O primário é do fundo direto para o cotista e o mercado secundário é do cotista para outros, né? E negociando isso na bolsa de valores, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, ainda não ficou tão claro, fique calmo, eu vou explicar isso em um vídeo específico falando sobre subscrições, na qual você vai entender. Mas para aqueles que já sabem que são subscrições, tem fundo, alguns fundos que estão fazendo as suas emissões ou é cotista deste fundo, já sabe que precisa correr aí para exercer o seu direito. Bom, pessoal, essas são as notícias. Muito obrigado, deixa o seu like e nos vemos nos próximos vídeos.